E aí agora a gente vai aqui para o PDCA. Aqui no PDCA, a gente está trabalhando aqui com o significado aqui, que é plan, do, tá? Então, é dividido em 3 etapas aqui, tá? Check e act, tá? Check e act, ok? Então, o que é a metodologia de PDCA? É um ciclo, tá? Ele é um ciclo virtuoso e interminável de melhoria contínua, tá? Então, o PDCA ali, o P vem de planejar. Então, você tem um desafio. Você não vai gastar 90% do seu tempo planejando. Você precisa estruturar que você tenha um tempo em uma etapa de planejamento, uma etapa de execução, realização aqui no do, de checagem e de ação. O que você vai fazer a partir que você rodou aquele primeiro PDCA? A ação é o que você vai melhorar para o próximo ciclo que você vai rodar aquele projeto, entendeu? Então você tem um tempo mínimo e máximo para planejamento, um tempo ali para que você execute o planejamento, tá? Então aqui é muito importante delimitar escopo. Por que é importante delimitar escopo aqui? Veja, o foco aqui de metodologia, da grande maioria poderia falar que todas as metodologias ágeis, tá? É geração de valor para o cliente final. Então, muitas empresas de software, elas tinham uma ideia, ficou 2 anos desenvolvendo um software, a hora que foi para o mercado com aquela solução, a solução não tinha mais aderência com a necessidade do mercado naquele momento. O que, quando você traz para desenvolvimento de software, por exemplo, a partir de metodologias ágeis, você vai dividir, como eu disse, aquele problema maior em pequenos desafios e começar a gerar entrega para o cliente final na primeira sprint. Por exemplo, no primeiro ciclo de PDCA, no primeiro ciclo de Scrum, você já começa a entregar valor rápido o tempo todo, entendeu? Então, no EasyJur mesmo, foi assim que eu desenvolvi. Veja, eu não fiquei 1 ano desenvolvendo o sistema para depois ir para o mercado e colocar ele lá à venda, por exemplo, para os advogados começarem a utilizar e me dar um feedback. Com 3 meses de desenvolvimento, eu já liberei uma versão free para advogados começarem a utilizar e me dar feedback do que eu precisava melhorar no sistema, na solução. A partir desses feedbacks, eu comecei a rodar ciclos de PDCA constantes permanentemente, entendeu? E cada ciclo eu gerava mais valor, cada ciclo mais valor, cada ciclo mais valor, até que eu comecei a capturar esse valor no mercado. Quando a gente traz isso daqui para a estrutura dentro de um escritório de advocacia, eu sei que você que é operador do direito e tal, né, tem um pragmatismo muito grande. Para que a gente possa mudar esse mindset, a gente precisa se abrir a deixar um pouco o preciosismo de lado. Veja bem, não confunda o que eu estou falando aqui com fazer as coisas de qualquer jeito, tá? Porque, como eu disse, hoje a advocacia, a consultoria jurídica é commodity. Então você tem que ter um nível de qualidade de entrega. Você precisa estudar a parte técnica, você precisa dominar isso. Isso é uma condição essencial para que você possa fazer isso. Mas que para você começar, você não precisa ser o PhD e ter 10 anos de experiência para que você comece a gerar valor e capturar valor com isso no mercado. Então, hoje, um advogado recém-formado que utilizar isso daqui, se posicionar, se especializar numa área e começar a rapidamente gerar esse ciclo aqui, ele começa a capturar valor rapidamente no mercado. Ele vai deixar de ser aquele advogado faz tudo, que atua em diversas áreas, que atende cliente, elabora peça, faz os prazos, peticiona, participa de audiência, estuda tese, jurisprudência, faz o financeiro, a gestão e aquela loucura. É exatamente isso que a melhoria contínua, a partir das mais variadas metodologias ágeis, proporciona, que você consiga capturar valor no mercado rapidamente.